Galera, esse é o Papo com Café. Te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, me dá uma moral. E aí eu queria apresentar para vocês meu amigo Eduardo Dias, formado em meio ambiente, né? Trabalha com parte mecânica também e um especialista em profissionais, né? E é o trabalho que o Eduardo faz, né? Em bastante empresas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ele é como ele está se sentindo gravando o mesmo podcast pela segunda vez. Tu sabe, Lucas, que isso é uma coisa interessante, né? Quando tu me deu a notícia, né? Que não tinha um problema técnico, né? O áudio não tinha sido gravado. Isso acontece lá no CFC, né? Acontece? Ah, cara, eu peguei do tempo ainda que era aquelas lâminas, né? Sim. Transparentes, o retroprojetor aquele, eu peguei aquele tempo, cara. Ou o CFC não tinha. Recurso O recurso, audiovisual, né? exatamente. E quando começou os computadores, quando começou, enfim, antes veio, né, os VHS, veio depois os DVDs, né, mas quando entrou o computador, às vezes dava problema técnico, dava pau no computador, não tinha jeito de funcionar aquilo e a gente tinha que se virar nos 30, né? Então, problemas técnicos podem acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, né? Como é que eu vou dizer? Não é uma bengala, aquilo não é uma coisa que tu vai ter sempre. Né? Claro. Porque no momento. É um recurso, né? Exatamente. No momento, esse recurso pode não estar disponível e a gente vai ter que. Né? A tecnologia é boa, nos ajuda, né, Carlos? Eduardo. Carlos. Viu? Começou. Eduardo. Mas assim, ela nos ajuda e realmente, né? Até foi engraçado, a gente fez a gravação toda aqui, deu lá 1 hora e pouco, a gente conversou e a gente já tinha conversado mais ou menos 1 hora antes, no café, né? E aí, tá, ele saiu, né, eu digo, eu sempre reviso, né, repenso, vejo o que foi dito, o que não foi dito, para não comprometer, né, o meu convidado, né, da mesma forma. E aí, mudo. Eu digo, como é que eu vou falar pro cara? O cara tá cheio de compromisso. Semana inteira fora, viajando. E eu digo, como é que eu vou falar para ele? Aí entra o anjo da guarda dos instrutores que me ajudou. Olha como foi. Ele saiu, passou acho uns 10 minutos, eu aqui quase me suicidando, ele mandou um áudio, Lucas, cara, a gente falou disso, não sei o quê. Cara, dá uma olhada aí que eu falei, não sei o quê. Eu digo assim, e eu digo, tá, é agora que eu vou dar a notícia. Cara, fica tranquilo, o que tu falou não vai sair. Mas ao mesmo tempo vamos ter que gravar de novo, porque tudo que a gente falou não saiu nada. Não sai nada. Mas é isso, gente. Papo com café é isso, é genuíno. Não tem problema de acontecer algum problema ou outro, mas a gente está aí de volta. E aí a gente está melhor agora. Ó, parceiro de dupla aqui. Uniforme. Falando, uniforme, agora estamos uniformizados. Legal. Cara, mais uma vez agradeço por te disponibilizar e vir de novo, né? E tu acabou de me dizer que ainda bem que foi hoje, porque já está na corrida de novo. Graças a Deus, né? A gente tem bastante trabalho aí. É sempre um prazer, cara. Sempre que tu precisar, a gente tá aí. Legal. E como é que tu te diferenciou tanto, cara, do tempo que tu atuava como instrutor prático, lá do CFC, até tu chegar onde tu chegou hoje? Não sendo melhor ou pior que ninguém, não é isso. Mas te diferenciar, fazendo um trabalho diferente, né? Como que a tua trajetória foi assim, Eduardo? Eu comecei na teoria, na realidade, né? Minhas primeiras aulas foram na teoria. Depois a gente foi, né, tendo essa curiosidade, né, de também tentar buscar aquele equilíbrio que a gente falou, né, de a gente dominar as duas coisas, né, e isso é importante, né, pessoal? E eu acho que foi exatamente por aí, cara. Essa curiosidade, essa vontade de querer sempre mais, de ser inquieto, né? Eu sou hiperativo, cara. Tô me segurando aqui, né? Tô sempre me mexendo. Somos dois. Tô sempre me movimentando e sempre fui de buscar, de fazer diferente. Eu assisti muitas aulas, né? Mas sem alguém te pedir por conta própria, cara, posso assistir isso? Conta própria. Tu que pedia, posso ir contigo aqui, posso fazer tua aula aqui. Eu tenho, olha, várias referências, né, no meu trabalho, várias referências.
Então, também essas referências serviram, né, para que eu pudesse analisar como a coisa, lá no começo principalmente, né, como a coisa era feita, né, que eu me agradava mais num determinado profissional, Legal. o que eu não achava legal, o que eu podia usar, o que eu não podia, entendeu? Então Legal. é isso que me, acho que fez eu evoluir mais, né? Não buscar ser melhor do que alguém, não. Eu queria buscar ser melhor para mim mesmo, né? Para os meus alunos. De realmente tu marcar as pessoas, né? Pensar em instrutor, lembrar do Eduardo, alguma coisa assim era esse era o meu objetivo. Né? Era a tua meta, assim. Minha meta era marcar. Dava uma aula hoje, daqui a pouquinho, se teu aluno não foi tão bem, ou os teus alunos, no caso a teórica, cara, tem que fazer alguma coisa porque amanhã tem que ser diferente. Exatamente. Eu não posso me sentir, sair da aula frustrado, eu sempre busquei isso, eu sempre busquei isso, né? Dei uma aula legal hoje, amanhã tem que ser melhor. E depois de amanhã, melhor ainda. Sempre busquei esse nível de excelência, assim, né? Cara, olha que legal, né? E tu falando nisso e também me remete um pouco assim, né? Um pouquinho da minha caminhada, né? Quantas aulas práticas e teóricas eu assisti com outros colegas? Sim, Cara, às vezes eu tava de bobeira na escola porque eu não tinha alguma aula, eu pedia para ir junto. Ah, não posso ir junto. E aquilo ali me trocava, porque às vezes ele ensinava uma lomba. Cara, eu ensino diferente a lomba. Daí depois acabava a aula, eu perguntava, ô Eduardo, cara, por que tu ensinou assim, cara? Não, eu ensinava assim por isso. Eu digo, tinha coisa que eu digo, não vou ensinar porque eu acho que não é legal. Mas quanta coisa me deu, né, pra minha aula. Quanta rodagem que traz isso, né? Inclusive assistindo essas aulas, eu me lembro de uma instrução que eu participei, de um colega solicitar que o aluno colocasse o calcanhar no chão para arrancar na lomba. Porque a gente com o pé flutuando, o pé em cima, a gente tem menor controle do que com o apoio, né? Perfeito. Que nem escrever, isso, né? Eu uso até hoje, cara. Né? Eu uso até hoje. Foi através de uma observação tava lá de bobeira, posso, bora, vamos junto. Algum curso te ensinou isso antes? Não. Não, porque isso é experiência. E olha quanta experiência nós temos na profissão hoje. Quantos instrutores têm 5, 10, 3, 20 anos, 30 anos? Então a gente pode estar sempre aprendendo com os próprios colegas, né? Eu tô 24, né? 24 anos. Um ano a mais. Desculpa. Tô há 14 anos. Opa! Eu tenho 9 a mais, então. Viu? Legal. Ô Carlos, cara, que eu vou te sugar um pouquinho, vou aproveitar um pouco a questão do teu conhecimento aí do meio ambiente. E a gente estava falando há pouco tempo que é uma aula que geralmente os instrutores não gostam de trabalhar lá no CFC, né? Por que tu acha isso, assim? Por que a gente chegou junto, né, nesse comum acordo, né? Eu tenho, lógico, a minha certeza, né, na minha cabeça, aquilo que eu acredito, mas por que tu acha que isso é A aula de meio ambiente? Meio ambiente. O meio ambiente, primeiro assim, o conteúdo ele é bem curto, né? Normalmente a gente tem como referência aquele manual, né, que a gente tem na autoescola. Né? Eu tive, né, inclusive, a oportunidade de produzir os materiais, né, as apostilas dos cursos especializados, né, lá para a editora Águia. Material Legal. bem legal, né? Fiquei 2 anos produzindo esse material e isso me somou muito na minha atividade, né? Mas eu acho que falta um pouco, falando por mim, né, lá no começo, né, faltava um pouco de interesse da minha parte de buscar o que não estava ali, que não estava no manual, né, porque as perguntas aparecem, né? As perguntas não se resumem só ao conteúdo que está na apostila, no manual do instrutor lá, não. Professor, de que forma eu posso conduzir o meu veículo para economizar combustível, para melhorar, né, ou minimizar o meu impacto no meio ambiente, né? Certo? Então a gente foi, enfim, buscar a questão da condução segura e econômica, né, principalmente relacionado à econômica, tá? Porque
a poluição, né, do veículo não é só a queima do combustível, né, Lucas? Quando eu não tenho uma direção econômica, e direção econômica é quando eu dirijo de uma forma que o meu carro gasta muito combustível, eu estou trazendo algo prejudicial ao meio ambiente. Sim, né, mas não só. Não só, mas... A queima do combustível e a emissão de gases. Né? Eu tenho ali, por exemplo, quando eu uso de maneira adequada os freios, né, eu também evito o material particulado, né? Eu evito o desgaste dos pneus, né, que também isso vai ser jogado no ar e a gente vai respirar, a gente vai inalar essas substâncias. A própria poluição sonora. Antes de tu avançar, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, isso que tu falou agora. A gente falou do acelerador, né, que é a questão da direção econômica. Tu falou dos freios. Eu, enquanto motorista, utilizar os freios de forma mais suave, mais antecipada, isso economiza, além de economizar freio, também polui menos, é isso? Polui menos, a gente tem um desgaste menor, né, nas pastilhas de freio, né, o lona, quem tem um carro mais antigo aí, né? E aí sai menos ruído, esse material particulado, essa poeira, né, do desgaste da pastilha, né, e também do disco, também tem um desgaste pouco, mas existe desgaste também. Então, uma poeira de metal, né, que é jogada para cima junto, né, toda aquela poeira está superaquecida, né, então com o próprio ar ela vai subindo e a gente vai inalar aquela poeira ali, né, aquele material particulado. Isso daí vai prejudicar a nossa saúde também. Olha como são as coisas. Agora que tu estava falando isso, eu estava me lembrando, há um ano e meio atrás, eu morava num local mais movimentado. Hoje eu moro mais no interior, aqui afastado. E seguido as cortinas da minha casa estavam com fuligem, assim, não era algo que tu olhava e estava preta, mas se eu passasse a mão, minha mão saía preta. Aham. É isso que tu tá dizendo, né? Isso. Pessoal, quem ficar um dia em congestionamento, quem circula em um local de grande movimento, pegar um exemplo aí, uma Ipiranga, uma João Pessoa da vida aqui em Porto Alegre, né? No final do dia, passa um guardanapinho no nariz, no teu próprio rosto, tu vai perceber que ele está escuro, que ele está preto. E aquilo ali, grande parte foi para onde? Foi para o nosso pulmão, né? Certo? A gente inalou grande parte daquilo. Tá? Então, a saúde agradece, né? Se todos tivessem esse mesmo pensamento, esse mesmo compromisso. Por exemplo, tem um semáforo lá na frente. O que a gente vê as pessoas fazendo, né? Freio até lá. Sim. Não precisa. Toda vez que a gente deixa de acelerar, a gente já está usando freio. Né? A gente chama de freio auxiliar, né? Então, tô chegando perto, tô numa velocidade, né, inadequada ainda, eu baixo uma marcha, né? Eu baixo outra marcha. Aí tô chegando lá ainda, agora é necessário o freio, eu vou suave no freio para que eu tenha o mínimo desgaste, né, possível ali, né? Utilizando de maneira racional, de maneira adequada, né? Tanto de pneu quanto de freio. Quanto menos eu utilizar o freio, menos desgaste, menor o impacto no meio ambiente. E principalmente na saúde, né? Na questão do aparelho respiratório, né? Isso é uma coisa importante aí, né? Eu tenho asma, por exemplo, né? Tenho problemas respiratórios, e isso, para mim, afeta bastante, né? Meu dia a dia, minha vida. Isso também me remete a lembrar uma situação que eu estou vindo, como tu disseste, estou vindo, avistei um semáforo fechado, sinaleira, né? Sinal, depende de cada estado, muda um pouquinho aí, né? O fator de avistar longe, então a minha visão enquanto motorista, enquanto meu aluno tem que estar mais no horizonte, mais longe possível, para que eu consiga soltar o acelerador antes do tempo, para que eu não precise utilizar o freio para parar. Exato. Menos desgaste eu vou ter. Né? Em muitas situações, né, se a gente consegue antecipar, né, quando a gente está chegando perto do semáforo, ele abre. Então, a gente, muitas vezes, não é necessário tu utilizar o freio. Né? Uma segundinha, uma terceirinha, vai embora. Seguida a gente está andando, né, e a gente que anda com frequência, e os meninos e as meninas, né, que dão aula aí, vê que o carro da frente está sempre acende a luz do freio, apaga, acende, apaga, acende.
ninguém está dizendo que não é para frear, viu? Pelo amor de Deus. O que a gente está dizendo é que a gente deve antecipar os movimentos para diminuir o desgaste no veículo, consequentemente. Isso. A própria distância, né, que a gente conversou outra vez, né? A própria tu manter uma distância de segmento, aí, uma distância de parada em relação ao veículo da frente adequada, né? Tá? Então muitas vezes tu não precisa estar arrancando, não, o cara da frente está fazendo isso, tu já mantém uma distância dele, entendeu? Ele arrancou, mas já vai frear, né? Então nem movimento meu carro, mesmo porque é importante, né? Como a gente falou do meio ambiente, a questão aí de manter uma distância adequada por basicamente 2 motivos. Primeiro, né, o superaquecimento, né, do nosso motor, a temperatura do nosso motor. Né? O coletor de ar, pessoal, ele puxa o que ali, se eu estou muito próximo do veículo da frente? Ele não puxa o ar atmosférico. Né? Exatamente. O ângulo aqui da câmera. Ele não puxa o ar atmosférico. Lembrando que o ar atmosférico ele tem 21% de oxigênio. O resto são outros gases aí, né, presentes no ar. Então, o que o coletor de ar ele faz? O que está saindo do escapamento do veículo da frente? Monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás quente. Então, como ele não puxa o ar, ele está vindo direto ao monóxido de carbono, pode superaquecer o nosso motor. Outra coisa, manter uma distância de no mínimo 2 metros do veículo da frente também serve para que a gente tenha possibilidade, caso o veículo da frente venha a estragar, de sair daquela situação, ou seja, depender apenas da gente. Porque se o de trás também se aproxima demais, eu tenho ainda 2 metros para conseguir manobrar para a direita, para a esquerda, e conseguir sair daquela situação. Na prática, isso na freeway, quando tem aí algum feriado, muito congestionamento, seguido a gente vê no acostamento o carro saindo uma fumaça no motor, nada mais é. E às vezes carro novo, né? Carro novo. O líquido de arrefecimento foi para o espaço, né? Hoje o nosso líquido de arrefecimento, né, pessoal, não é mais água que se coloca no carro, né? Que fique bem claro isso aí, né? Hoje é o líquido de arrefecimento próprio para isso. A gente já tem uma mistura adequada, tem aqueles super concentrado, que daí a gente tem que fazer uma mistura, né? Tem que diluir ele. Mas ele tem uma substância chamada etileno glicol. O etileno glicol, ele faz o quê? Ele aumenta o ponto de ebulição da água, né? Do líquido. Água presente também naquele... Então, em vez de o ponto de ebulição ser a 100 graus, mais ou menos, quando ferve a água, vai a 130, por exemplo. Então, a gente tem ainda mais, um espaço antes do carro sair fumaça. Esse produto para nos auxiliar. Agora, se eu colo demais, nem com etileno glicol, gente. Galera, parar o teu carro, que tu consiga enxergar do carro da frente as rodas traseiras no chão, é uma distância de 2 metros e um pouquinho, o suficiente para não dar esse aquecimento. E também que tem uma válvula de escape que o Eduardo falou de sair, né? Caso da frente estrague ou não, né? Isso. Principalmente no começo, pessoal, quando nas primeiras aulas, né, da gente já instruir dessa forma. Porque, apesar de não trabalhar mais em autoescola, e uma coisa que eu sempre gostei, né, enfim, a vida da gente vai tomando rumos diferentes aí, hoje eu trabalho só com profissional, mas a gente observa muito. A gente vê um carro de autoescola, bate o olho, né? Quem é da coisa, bate o olho. O cara tá pecando nesse sentido, o cara tá pecando, né? A gente vai, na realidade, avaliando, talvez não seja o trabalho do instrutor, porque às vezes o aluno se coloca nessa situação, Então, a gente vê muitas vezes o aluno colado ali, e ainda não tem aquela destreza, né, de manobra, de volante, para sair daquela situação. Então, às vezes o aluno tem que ir um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, né? Por quê? Porque está apertado ali. Então, sempre manter essa distância para evitar qualquer tipo de... E o Eduardo falou isso, acabou de falar, né? A gente vê um carro de autoescola e chama atenção. Chama muito, não só nós que a gente já trabalhou diretamente com isso, mas de toda uma sociedade. E é essa imagem que a gente passa para todos também.
quando, né, imaginamos aqui que eu tenho o meu pai que está andando na rua e que eu vou fazer a carteira de motorista, ele já está vendo qual é a autoescola, talvez, que ele vai colocar o filho para fazer. Isso. Porque isso é um conceito que a gente precisa ensinar na autoescola. Acostumar o aluno a andar de forma a uma distância mais segura, ao parar o veículo, a ter um domínio, né, do volante para virar, criar uma habilidade, aprimorar essa habilidade no aluno também. Sabe uma coisa que a gente vê bastante com profissionais, a gente precisa corrigir isso em todos os cursos, Lucas, é a mão por dentro do volante. Não existe isso, pessoal. A mão é por fora. Se tu faz uma manual por dentro, tenta fazer para voltar. Ó. Tu não vai conseguir. Exato. Então são detalhezinhos que a gente vai adquirindo e principalmente observando, pô, mas... Tá? Ah, mas na autoescola deixava eu fazer assim. Tá, mas eles disseram por que tu não deve fazer assim. Exato. Por fora eu tenho completo domínio, eu posso direcionar o veículo para onde eu quiser. Agora, se eu faço assim para voltar, não tem como. Exato. O meu corpo tá me limitando, aqui não vai mais. Então, se tu precisar de um curso um pouquinho maior para te sair de uma situação, vai complicar. Antes, a gente também tem que lembrar, o Eduardo deu aula que talvez não tinha direção hidráulica, quando dava aula tinha, não tinha, né? Eu também não tinha. Tinha poucos veículos, na verdade, na época. Quando eu fiz autoescola, eu cheguei a fazer aula com um Chevette Júnior na época, que a direção era pesada. Como a direção era pesada e não tinha direção hidráulica, com o carro parado para fazer baliza, botava-se a mão por dentro para que eu pudesse ganhar tempo e ter a força para virar. Não é mais o caso agora. Até outra coisa interessante, já que tu tocaste nesse assunto, Lucas, manobrar o veículo parado, né? Hoje, indiferente se tem direção hidráulica, se não tem, eu vou provocar o quê? Eu vou provocar vou sobrecarregar o sistema hidráulico, a bomba hidráulica, né? E outra coisa, né? Se vocês chegarem até o final, né? Chegarem no batente, no final do curso do volante, ele dá um barulho diferente. Vocês vão já perceber que a bomba hidráulica vai começar... Até a lenta, às vezes, baixa do carro. Por tá forçando demais a bomba hidráulica. Certo? Todo o sistema hidráulico ali, o setor, né? Tudo isso vai ser danificado. Então, nunca chega no batente. Chegou no batente, volta um pouquinho. Tu vai ver que o barulho já vai parar. Outra coisa, o pneu, tá, pessoal? Ele tá fazendo assim, ó, parado. Se eu tiver, por exemplo, pedrinhas, brita, arranca os pedaços do pneu. Certo? Então vai ser muito mais difícil, tu vai forçar muito mais o sistema com ele parado. Então assim, ó, movimenta 10 centímetros do carro, que tu vai ver que... Sim. E mesmo sem direção. Claro. Quem já conduziu sem direção hidráulica sabe o que eu tô falando. Claro. A Kombi, o Chevette tinha um jogo de direção muito bom. Aliás, vira muito, né? O cara consegue. Exatamente. O Chevette, tu virava um pouquinho, se bobear, quase que aqueles vídeos que tem na internet, que tu para lá da vaga, tu vira a direção e o carro... quase isso o Chevette, exatamente, né? O par que assiste aquele. Mas Fusca, Brasília, Kombi, né? Os carros que antigamente a gente tinha aí... teoricamente mais acessíveis, sim, né? Sim. Sem direção hidráulica, precisava movimentar o carro um pouquinho para daí tu, né, ter mais facilidade para fazer a manobra. O Paulinho é um instrutor de 30 anos, né? Passou aqui também, trocou uma ideia com a gente num dos episódios, e ele disse que ele, quando aprendeu a dar aula, ele aprendeu, né, e aí que procurava-se uma rua de terra para ensinar. Uhum. E aí a gente tinha lá do lado do Marinha, né, a Avenida Beira Rio lá, que tinha era uma pista simples, e do outro lado tinha uma pista que é usada como estacionamento de chão batido. Sim, então, na época, ele levava lá os alunos para não fazer força na direção, tudo, né? Ter menos atrito. Menos atrito, desgastava menos o carro na escola, estragava menos, desgaste de pneu, uma série de coisas isso, também. Né, pessoal? A gente fala em condição segura, né? Mas principalmente a gente fala em econômica, né? O carro da autoescola também precisa ser cuidado, né? A gente precisa ter o equipamento à disposição para todos os dias, né? Então, se eu já trabalho dessa forma, né, pensando, né, em não danificar ou desgastar
menos possível, né? Isso também é um benefício não só para a gente, que vai ter um equipamento em condições, o aluno vai ter um equipamento em boas condições e a empresa vai economizar, né? O CFC agradece. Tu falando isso, me lembrei de um negócio. Eu tava, uma vez eu estava dando aula enfim, eu não vi um buraco. E o aluno acabou batendo um buraco, tal, não rasgou pneu nada, mas deu um barulho muito forte, sabe? E aí eu disse, olha, pô, quando tem buraco, a gente deve sinalizar, deve desviar, né? E aí a resposta do aluno foi, talvez vocês também escutem. Ah, mas o carro não é meu, o carro é de autoescola. Tem duas escolhas. Ou o instrutor fica quieto e diz, tá, tudo bem, e é mesmo, e é o que o Carlos falou agora, né? Ou o instrutor devolve o problema para o aluno. Diz, olha, tu vai me desculpar, mas o da autoescola a gente conserta e amanhã talvez tenha outro carro para te fazer aula. Só que eu, enquanto instrutor, estou te ensinando a dirigir o teu carro. Sim. E o teu carro, tu não vai querer passar no buraco, porque o pneu pode rasgar, a suspensão pode estragar, o amortecedor, uma bucha, bater. Então, importante enquanto dar aula, devolver o problema para o aluno, porque tu está ensinando ele a dirigir o carro dele. A gente, às vezes, para dar um treinamento, outra, a gente aluga carro, né? Certo? Então, é a mesma coisa, tá? O carro não é meu. Logo, não sendo meu, eu devo cuidar mais ainda. Esse é o meu pensamento. Tá? Não é porque o carro é alugado que eu vou tocar nos buracos, não, cara. Não é que eu vou sair cantando, não. É alugado o carro, outras pessoas vão utilizar. Isso é uma visão um pouco mais ampla da coisa, né? Pô, eu largo um carro em péssimas condições, com problema de suspensão, pneu, né, desgastado. Amanhã o Lucas pega e ele vai ser um fator de risco para ti mesmo, cara, porque ele vai estar andando com o veículo em péssimas condições, dividindo o espaço com todos nós. E aí entra o ser diferente. Aí eu vou levar numa situação aqui hipotética, talvez até drástica. Teve alguns momentos CFCs, né, Eduardo, que foi a questão do simulador, que entra, não entra, sai simulador e que hoje é obrigatório, que bom que é e tomara que continue. Mas durante uns 3 meses, eu acredito que os CFCs ficaram com pouquíssimos alunos. Por quê? Porque os alunos deixaram de fazer, achando que a carteira fosse baixar, e aí chegou um momento mais drástico que o CFC precisou reduzir instrutor, porque eu tenho 15 instrutores, um movimento para 8, o que eu tenho que fazer? Vou dar férias, mas acabou as férias de todo mundo, o movimento não voltou, eu vou ter que diminuir esse quadro. E aí entra o que tu acabou de falar. Quem é que eu vou tirar? Qual é o instrutor que eu vou escolher continuar comigo trabalhando? Um dos motivos é o que cuida do carro. Aquele que não tem reclamação, é aquele que ajuda, é aquele que quando o carro está na oficina, não desaparece da autoescola. Está lá no atendimento perguntando se pode ajudar a entregar a carteira de motorista. Acompanhando outros colegas. Está sempre ali no meio. Gente... Isso faz a diferença, pessoal. Para a empresa, para o CFC e para nós, que a gente está aprendendo cada vez mais. E eu trago um exemplo meu aqui. Eu, enquanto docente, né, lá da faculdade, a gente trabalha junto, né? A gente trabalha junto no Senac, na formação de novos instrutores. Quando não é o meu dia de dar aula, e eu, porventura, estou me deslocando, eu venho escutando a aula do colega. Por quê? Porque eu aprendo junto com os outros alunos. E aí ontem eu vinha escutando a aula, né, da Renata. Já houve o caso que eu escutei, né, do Paulo Ricardo. E assim é por diante, porque assim eu aprendo. Senão... Aliás, um beijo para a Renata, né, foi minha coordenadora lá no Senat. Olha aí. Fantástica. Pessoa, né, do bem, extremamente competente. Demais a Renata, né? Já marcamos, vai estar aqui do nosso lado, tomando um cafezinho também. Não vai escapar, não adianta correr, a gente vai atrás. É uma querida, pessoal. E olha, gente fera. Fera. Sabe muito, né? Sabe muito mesmo. Vamos falar um pouquinho de pneu? Vamos lá. Como a gente falou da direção econômica também, e esse podcast é mais legal porque a gente conversa
Não duas vezes a mesma coisa, mas a gente dá exemplo que a gente tivesse falado que vocês não escutaram, que só a gente sabe, né? Porque... Fora quem entende a leitura labial, né? Mas eu não vou sacanear, não vou colocar aqui. Ah, tá louco. Mas a gente estava falando, né? E aí veio de uma polêmica que eu uso num dos slides, na parte ali da direção defensiva, que é uma pergunta que eu faço para os alunos. Pneu remold é bom? 90% já responde imediatamente, sem hesitar, sem pensar que é ruim. Pneu remold é bom? É ruim? Qual a tua visão nesse conceito, Eduardo? Como a gente falou anteriormente. Que vocês não sabem, né? Depende. Se eu tiver com o pneu em péssimas condições, um pneu, né, que eu comprei novo, né? Eu prefiro ter um remold em boas condições do que ter um careca, né? Eu dou um exemplo agora, pessoal. Fui a Santiago, 500 quilômetros. Domingo, chuvarada, eu peguei no meio do caminho, mas na volta, né, voltei ontem de manhã, o tempo todo. Né? E inclusive eu fiquei pensando nisso, né? Que bom que eu tô com pneu novo no meu carro. Não são remoldes, né? Mas são pneus novos, são pneus bons. Então, um pneu remold, só para deixar claro, né, a questão do recalchutado, né? Em relação ao que chamam de recapado também, o remold, né? Recalchutado ou recapado, só troca a banda de rodagem, né? Cola outra em cima ali, né? Dá uma raspadinha e coloca outra em cima. O remold, toda a borracha é retirada. Do lado, sim. Toda, só fica a carcaça, tá, pessoal? Só fica ali as lonas, né? Os arames, ali, toda a estrutura. E aí é feito um novo pneu em cima daquela carcaça antiga, desde que ela não tenha um comprometimento estrutural. Eu desmonto, imagina assim, ó, o teu pneu agora do teu carro gastou, né? Chegou um certo momento, tu resolveu trocar. Esse pneu, ele vai para onde? Quando a gente deixa na borracharia, que ele não faz aquelas ranhuras lá para vender de novo pneu novo, mas ele vai para onde, assim, geralmente, esse pneu? Normalmente, tá? Ele vai ficar exposto no meio ambiente. Tá, então fica atirado. Tá? Criando, né, mosquito, a dengue, né? Chikungunya, essas outras todas aí. Tá? Mas quando esse pneu ele vai para um processo de remoldagem, né? Existem empresas que vão captar esses pneus, né? Para fazer esse processo de remoldagem. No processo de remoldagem, né, eles retiram, como a gente falou, toda a borracha e fazem uma análise da estrutura do pneu. Tá? Quando eles colocam, né, a borracha nova, porque eles já entendem, né, não quer dizer que futuramente ele não venha apresentar algum tipo de problema, tá? Mas quando ele é colocado no mercado novamente para ser vendido, ele tem uma aprovação do Inmetro. Ele é um pneu que ele pode ser utilizado com segurança. A durabilidade, né, que vem a se questionar. Perfeito. Né? Pode acontecer algum problema? Pode. Pneu novo também. Não existe um 100% de garantia. Até porque ele não é testado individualmente. Não, ele é testado em lote pela receita que foi feito ele. E diante desses procedimentos foi autorizado então a produção dele, é isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, um pneu ele não pode ser comercializado se em testes, por exemplo, ele não retirar 5 litros de água por segundo. Olha aí. Cada pneu, tá? 5 litros de água por segundo, certo? Na rodagem. E a gente vinha falando também, e a gente até espicha isso, questão do remoldado, né? Por que tem pneus remoldados que estragam mais rápido e outros mais devagar? Se a gente simplificar e entender, imagina assim, ó, o Eduardo viajou 1.000 quilômetros agora em 2, 3 dias. E esses pneus, eles vão virar remoldado, né? A tendência é isso, até porque ele trouxe para nós também a outra vez, depois o Eduardo pode até espichar um pouquinho, que tem uma questão que cada produtor de pneu tem que tirar um do meio ambiente, né? Isso até piorou um pouquinho. E cada pneu que ele produz,
ele tem a obrigação de tirar um pelo menos, né? Isso. Que deveria ser mais porque era e mudou. Mas assim, a questão que eu faço analogia é o seguinte, ele tem 4 pneus no carro. Um deles, na volta, pegou um baita buraco, um panelão. Rasgou. Ok, esse pneu, ele rasgou um pouquinho, mas rasgou, ele arrumou, ele continua rodando. Os 4 deles, talvez consiga ir para virar pneu remold. Por quê? Porque esse rasgado não comprometeu aparentemente a parte estrutural, que é a parte do arame ali, né? Tem outras coisas junto. Talvez esse pneu no futuro é o que vai apresentar problema antes do tempo. Porque o histórico dele já é diferente dos outros 3, né? Ter dado num buraco, né? Exatamente. Perfeito. Tu pode falar um pouquinho para nós essa questão da obrigação, não sei se das empresas? Então, essa é a resolução 416 do CONAMA, né, de 2009, né, e que ela veio a dar um passinho para trás, na realidade, quando a gente fala de meio ambiente, né. Então, o que acontecia antes, né? Tanto pneus fabricados aqui no Brasil, os nacionais, quanto importados, né, as empresas responsáveis pela fabricação ou pela importação, para cada pneu, né, que eles fabricavam ou importavam, eles tinham que dar um destino ambientalmente adequado para outros 5. Ou seja, produzia um, tirava 5 do mercado. Né? Não ficava no terreno baldio que tu falou agora, né? Tirava 5 da rua. A 416 veio, na realidade, deixar 1 por 1, né? Hoje, cada um que a empresa produz, fabrica ou importa, tem que tirar 1 do mercado. Então, a gente tinha uma meta ambiciosa, né? Com a resolução anterior, mas parece que aqui no Brasil a gente caminha para trás aí quando a gente fala de legislação ambiental, né? Certo? 2009. Desde 2009 já está mais uns 1 por 1. Sem entrar na seara política, né? Partidária, aí, pensando somente no meio ambiente. Né? E porque o pneu, gente, ele pode virar o quê? Ele pode virar o remoldado. Mas o pneu que não passa para virar remoldado vira o quê? Bom, ele pode virar asfalto. Pode virar asfalto. Que é uma qualidade excepcional. Excepcional. Tive a oportunidade de andar, né? Acho que muita gente teve um trecho da 290. Não é mais? Tem um pedaço ainda, né? Já recaparam, né? Então, e não usaram o mesmo processo. Botaram um asfalto comum em cima. Aliás, eles rasparam e botaram outro asfalto comum em cima. Tá? Então a gente tinha, se eu não me engano, foram usados ali 30 mil pneus naquele trecho ali. E quando a gente transitava em cima, até o som era diferente. Melhorava a aderência, melhorava a infiltração, não quebrava com a infiltração da água, porque se tornava um pouco mais elástico, flexível, exatamente. Tá? Maior aderência, consequentemente mais segurança em curvas e frenagem, né? Então, enfim, pode virar manilha de irrigação, pode virar sola de sapato, pode, enfim, tem uma série de... Olha como são as coisas, né? E aí, enquanto empreendedor, a cabeça da gente não para um minuto, né? Eu não vislumbro uma empresa hoje conceituada, daqui a 10 anos no mercado, não importa qual é a empresa, e talvez pode se incluir o CFC, se essa empresa não tiver uma ligação muito forte com o meio ambiente. Na Europa é assim, né? Vamos citar aqui, eu posso até citar uma marca que eu gosto bastante, que talvez um dia eu vou abrir um quiosque dela, quiosque da Havaianas. Eu gosto bastante, não é pela marca, né? Quem sabe, mas se quiser me apoiar também tá tudo certo. Vai que colhe, né? Mas esses dias eu comprei um tênis lá que tinha o solado de produtos reciclados, retirado do meio ambiente. Uhum. E é isso que tu falou agora, né? Na Europa, cada vez mais as empresas amigas do meio ambiente, né, estão na frente das outras. Tá? Por exemplo, o europeu, né, eu não digo todos, né, pessoal, porque assim como aqui tem, né, lá fora também tem, as pessoas não estão nem aí para os outros, ou para a natureza. Na realidade, o meio ambiente é tudo que a gente vê, né?
Não é só a natureza, Não. é tudo, é essa mesa, é o ambiente que a gente vive. É o que eu vou fazer com essa xícara depois, ela quebrar, eu vou fazer o que com ela? Exatamente, exatamente. Então, as empresas amigas do meio ambiente estão um passo à frente. Então, as pessoas, se eu tiver que comprar essa xícara, né, do Eduardo, que não tá nem aí, que pega a xícara e joga no terreno baldio lá, e comprar essa xícara do Lucas, que a gente sabe que já foi, né, já foi criada através de um processo ambientalmente adequado, que ajuda, por exemplo, uma comunidade carente, né? Na Europa tem essa visão. Hoje no Brasil a coisa está começando também dessa forma. Porque de repente é um indígena que faz, né? Materiais, né, que são coletados de forma adequada, né? Esses dias, olha só, agora me lembrei de um fato, né? A Luana é designer de interiores, é minha esposa, né? E ela esses dias ela especificou na casa de um cliente uma cortina que ela é produzido, o tecido dela é produzido com 100% de garrafas PETs retiradas do oceano. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. O que eu descobri? Que a empresa que produz o tecido, não é ela, entre aspas, que vai lá retirar do oceano, mas ela incentivou e ajudou a criar uma ONG no mundo inteiro que faz esse trabalho. E aí ela compra este material para virar tecido da ONG. Veja, ela vai ter que comprar o tecido para fazer a cortina. De qualquer forma. Mas então ela resolve comprar de uma ONG que retira do meio ambiente. Isso é meio ambiente. São situações assim, galera, que a gente pode levar para a sala de aula. Só skate. Skate. Ver se a madeira do skate, né? Faz com o plástico que sai do oceano. A própria Natura usa aquela parte plástica da embalagem também de plástico que sai do oceano. Relógio, pulseira de relógio, tem uma infinidade de produtos hoje em dia. E a gente volta ao empreendedorismo. São empresas que a gente acabou falando, e tem a Nespresso também da cápsula do café. Isso! E aí eu dou um exemplo. Eu gosto de café, é o que nós estamos tomando hoje. Muito bom, aliás. Especialista em café aqui, além de trânsito, né? Olha aí. E a cápsula desse café, antes, a que eu usava, eu não sabia o destino que se dava, porque a empresa não divulgava, era algo omitido. Claro que é plástico e talvez ela vá acabar sendo reciclado, mas aí eu troquei de cafeteira e a Nespresso, e a cápsula dela já ajuda uma outra ONG, já denominada, pronta. Então, quer dizer, eu compro a cápsula, consumo o café, o pó vira adubo e a cápsula, a embalagem, vai voltar de novo, né? Vai ser reciclada. Então, é isso. Eu dou outro exemplo, né? Tava precisando de um óculos de sol, né? Sabe que o óculos de sol é uma coisa importante para o instrutor, né? Fundamental. Eu comprei de uma empresa lá da Suécia, né? Levou 30 dias para chegar aqui em casa, em Porto Alegre. Mas é de madeira reciclada. Madeira floresta, aquelas... Não, de reciclado mesmo, de construção. Olha aí. Para pegar essa mesa aqui e fizeram a armação do óculos. Fantástico, levezinho, pode molhar, dura... De shape de skate os caras fazem. Olha aí. Enfim, pessoal. Tá? Tem ideias aí que não falta, né? E isso é meio ambiente, gente. Isso é meio ambiente. Tu vai dar um CFC, tu tá com dificuldade de pegar aquele material que está na apostila, que é meia página, às vezes uma página, tu consegue transformar, olha, mais de uma aula tranquilo. Mas, cara, se a gente só de meio ambiente, ficava aqui uma semana falando. Sabe? Mas é que daí não fala do trânsito. Como não fala do trânsito? Tudo faz parte. Eu sou motorista. Isso. E eu faço parte do trânsito, né? Uma coisa interessante aqui no estado, a gente tem até empresa que faz, que vocês já devem ter percebido a quantidade de veículos abandonados que tem nas vias hoje em dia, né? Então, quando eu estava, um pouco antes de entrar na faculdade, eu estava, cara, vou tentar empreender de alguma forma. E a minha ideia era o seguinte, tirar esses carros da rua, né? Separar ele, dividir em peças, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, e revender essas peças. Né? Cara, era uma burocracia
que vocês não têm ideia, acabei desistindo. Hoje tem uma empresa, né, com muito mais recursos, né, que eu tinha na época para montar, né? Então o projeto teve um andamento, mas parou na burocracia, né? Não podia ser, tinha que ser numerada, não podia ser revendida, não. Tinha uma série de coisas. Hoje a coisa mudou, né? Mas hoje já tem outras que fazem. E aí a gente até avança para a questão do comportamento. Talvez, e eu vou acreditar nisso, que só era difícil, que a gente sabe que não é, porque é burocrático mesmo, mas imagino eu que talvez alguém queria burlar esse sistema para comercializar talvez peças de carro roubado. Mas por isso que precisa, e nós temos hoje o que lá, né? Hoje um lugar específico para fazer esses desmanches. Os ferros velhos, hoje em dia, são auditados, as peças são numeradas. Teve vários aí que vão dormir sobre um teto diferente. Gente, isso é comportamental. Isso é o ser humano, nosso ser humano, porque a gente está no trânsito. O meio ambiente, pessoal, é comportamento. O trânsito é comportamento. Quando a gente fala em direção defensiva, né, Lucas, a gente, muito antes de tu fazer manobra, né, tu ter habilidade, é o teu comportamento. O ideal, a gente falando de defensiva, né, a gente tem outros tipos de condução, a gente tem ofensiva, a gente tem evasivo, né, mas é o comportamento. Eu me comportar de maneira que eu não precise frear bruscamente. Eu me comportar de maneira que eu não preciso fazer aquela manobra brusca. O antigo braço, que a gente chama, aquele cara é braço. Mas ele só era braço porque ele criou aquela situação de risco, né? Exatamente. E conseguia sair da situação. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Que as coisas no trânsito é assim para sair do controle. Galera, tá gostando do Papo com Café? Curte, compartilha, te inscreve, me dá uma moral e manda esse conteúdo para bem longe. Ele é genuíno, ele é nosso, ele é teu. E ele, com esse conteúdo, eu espero te tirar da zona de conforto. Gasolina. É importante a gente ensinar para o nosso aluno as diferenças hoje do combustível, álcool, que na verdade não é o álcool, né, que a gente chama, né? Já começa por aí uma mudança. Qual é a octanagem? O que é a octanagem? Gasolina comum, aditivada. A octanagem é a energia, né, que vai produzir através da queima da mesma quantidade de combustível, né? Por exemplo, eu vou pegar uma gota de gasolina comum, tá? Se eu vou queimar uma com alta octanagem, o que acontece? A energia produzida, né, por essa mesma gota vai ser muito maior do que aquela comum. Vai queimar mais rápido. Não queima mais rápido. É como se eu pegasse ali uma gota de nitroglicerina, para a gente, né, ser um pouco mais, né, poder exemplificar. Né? Seria uma gota de nitroglicerina e uma gota de água. Tá? Ela é mais pura. É mais, não que ela seja mais pura. Né? Isso é um outro conceito. Mas a de alta octanagem, por exemplo, é a que a gente utiliza lá na Fórmula 1, que vai te gerar mais potência. Porque a energia formada é maior. Ó, entrou na parte técnica. E eu, de fato, não sei responder essa parte técnica e não tenho obrigação de saber. Mas eu tenho obrigação, a partir de agora, como ele está me dizendo, de também vir a pesquisar. É porque a gente sempre ouviu dizer que X gasolina ela é mais cara, e aí tem duas bem conhecidas, que é a Premium e a Podium, né? E, inclusive na propaganda tem lá, né, no painel lá, um carro de Fórmula 1 e que remete a alto desempenho. Mas, a grosso modo, eu escutava e imaginava, né, na minha cabeça que era uma gasolina com menos álcool. Não, ela é pura, não existe etanol nessa Premium. Tem menos... A comum, sim. A comum tem X porcentagem de álcool. 28%, se eu não me engano, a gente teve um aumento agora, né? 28% de etanol. E vamos dizer que quanto mais alta a octanagem, menos álcool eu tenho, é isso? Menos álcool tu tem. Quanto mais alta é a octanagem, nesse processo que tu explicou, mais
melhor vai ficando o rendimento do meu Com carro. certeza, inclusive no consumo, né? Acaba gastando menos. Como tu tem mais energia formada na combustão, né? Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Não existe mais motor a explosão, né? Isso nunca existiu, na realidade. Tá? É motor a combustão interna. Tá? A gente tem os elétricos, aí que é um outro processo, mas é combustão interna. Então eu preciso de uma quantidade menor para gerar aquela mesma energia para movimentar o pistão. Eu tenho X faísca, X fogo. Eu tenho que botar menos combustível da que tem mais octanagem para atingir a mesma quantidade. A gente tem um comercial aí, a gasolina que, né, faz tu economizar, né? Exatamente por isso, né? Porque ela precisa de uma quantidade menor de combustível para gerar a energia necessária para movimentar o pistão. Por isso que gasta menos, porque ela precisa de menos combustível. E aí cabe ao instrutor ensinar, inclusive, o aluno a fazer um cálculo lá na bomba. Muitas vezes, uma média, talvez. Isso. E média é uma coisa interessante, né? Fazer de média, né? A gente fala em média, a gente está falando de consumo, né? Consumo. O que gasta combustível, tá, pessoal? É dinâmica de acelerador. É eu acelerar, tirar o pé, acelerar, tirar o pé. É isso que faz gastar mais combustível. No momento que eu mantiver o pé paradinho, e média, né, a gente pode fazer tanto dentro da cidade quanto na estrada, obviamente que na estrada, né, ou rodovia, né, melhor dizendo, para usar o termo mais adequado, a gente vai ter uma quantidade menor de troca de marchas, né, um menor uso do freio. Então a gente vai conseguir manter, né, eu digo uma média, aonde o teu pé vai ficar por mais tempo. Dentro da cidade, a média é menor, por quê? Porque eu tenho semáforo, né, eu tenho carro na minha frente, né, tem uma série de... Então manter o pé paradinho ali, né, o tempo todo, se necessário, abaixei demais a velocidade, baixa uma marcha, mais o pezinho parado ali, tá? Por isso que quando eu estou viajando, e aí eu tenho um carro de 5 marchas, a quinta marcha eu vou precisar acelerar um pouco menos para manter X velocidade do que a quarta, por exemplo. Sim, a gente tem assim, as 3 primeiras marchas, né, a gente chama de marchas primárias, né, são aquelas que te dão torque, te dão força. Tá? A quarta, né, é a intermediária, né, ou no carro de 6 marchas, a quarta e a quinta, né? Uhum. Tá? E a quinta e sexta, nos carros de 6 marchas, a gente chama das marchas para velocidade. Ela não te dá mais força, ela serve só para aumentar a velocidade. Tá? Então, como eu já atingi a velocidade X já nas primárias, né, e nas intermediárias, a quinta e a sexta tu vai dar só um toquezinho para manter exatamente essa média. Quanto maior a marcha, menos eu tenho que acelerar para... Menor é a incidência na aceleração, menor é a dinâmica. Né? Tanto é que muitas vezes tu está numa descida, né, alivia o pé. No momento que tu está aliviando o pé, tu não está gastando uma gota de combustível. Inclusive tem alguns veículos que já marcam ali no painel a quantidade de tempo que o teu carro andou sem gastar combustível. Exatamente. A tecnologia... Tem o Eco ali, né? A Fiat. O meu tem isso ali, o meu tem isso. Renault, outras marcas aí. Num tanque... Toyota, né? Num tanque, por exemplo, eu enchi o tanque lá, tem lá 40 litros. O consumo total desses 40 litros, X horas eu não consumi. E esse não consumiu é o que a gente falou no começo desse bate-papo. Quando eu vi o semáforo vermelho, por exemplo, e que eu já soltei o acelerador, esse instante que eu solto, eu já parei de consumir. Por isso que os carros modernos são mais econômicos também. Hoje se prioriza, né, na construção, né, pessoal, a eficiência energética, não é mais a potência como a gente tinha antigamente. Tem um carro 2.0, tem, lembra disso? Exato. O Opala 4.1S, aquele, lembra? Nossa. Tinha que ir, né? Galão, acelerava galão, tipo isso, né? Hoje não, hoje tem 1.0 turbo, sim, 3 cilindros, pega o motor, bota debaixo do braço. Tem um Onix ali, exato, tem um rendimento... assim, ó. Não, e a gente falando disso, eu passo lá para dentro da escola agora. Quanto
o teu carro da autoescola faz de média? E aí eu levanto aqui um outro ponto importante. Enquanto instrutor, eu acredito que a gente não deva fazer média por quilômetro. Por quê? Porque o teu carro gasta muito combustível sem marcar a quilometragem, que é fazer um treinamento de baliza. Então, eu sugiro que quando tu encher o tanque do carro da escola, tu anote quantas aulas tu vai dar até tu abastecer novamente. A melhor média para um instrutor, eu acredito ser a maior quantidade de aulas que tu atende. Possíveis, exatamente. E nem sempre a gente vai conseguir fazer média, né, pessoal? Porque se eu quero fazer média, eu posso pegar em 3 alunos, vou pra praia e volto. Eu gastei bastante combustível, o carro, né? Mas fiz uma média boa. Uma média boa. Em contrapartida, eu posso fazer uma média baixa, porque eu faço bastante baliza, e a conversação dura 4 dias, 5 dias num tanque. Isso é uma relação que o instrutor tem que ter também lá para o CFC, para mostrar para o CFC que ele passa valor para o CFC, ele cuida disso tudo, né? Custo-benefício. E aí eu me remeto também, E aí também tem um outro ponto que é importante. Enquanto eu estou dando aula, eu estou ensinando meu aluno a levantar muito o giro do motor, eu também estou gastando muito combustível. Sim. Hoje em dia, os carros mais modernos, eu não consigo trocar as marchas antes dos carros mais antigos. Sim, hoje elas estão um câmbio mais curto, né? Não é aquele câmbio longo. Não, hoje o câmbio é mais curto. E outra coisa, pessoal, não precisa acelerar o carro hoje, o carro para arrancar. Isso é uma outra coisa. Aquela não, esquece isso, cara. Tu tá jogando combustível fora e tá poluindo o meio ambiente. Tá? É só tirar o pé da viragem. Ponto final. Nesse aspecto que o Eduardo falou, o carro já tem uma aceleração, né? E aí uma quantia mínima que eu tenha para poder fazer esse equilíbrio, mas jamais acelerar, porque cada vez que eu acelero, imagina um chuveiro que tu abre o chuveiro, tu injeta, tipo assim, né? O que eu faço, tá? Aí eu tô falando já, né, de um profissional, né? Claro. Certo? Já trabalho há muito tempo na área e trabalho principalmente com profissionais ensinando. O que eu faço quando eu pego um carro que eu não conheço, que é o exemplo da autoescola, né? Eu sou aluno, cheguei, né? A primeira vez que eu estou tendo contato com o veículo, a primeira coisa que eu faço, tá, pessoal, é soltar a embreagem. Qualquer tipo de veículo que eu for conduzir. Moto é a mesma coisa. Onde é que está a embreagem? É alta, é baixa? Exatamente, está intermediário, está muito em cima. Primeira coisa onde eu vou ver isso aí, né? Analisando isso aí eu posso, né, me orientar. Claro. O que eu vou fazer com o acelerador? Né? Por exemplo, eu estou numa inclinação. Claro. Né? Dependendo do carro, a gente necessita dar um auxílio. Claro. Não é acelerar. Claro. Tá? Mas a grande maioria, né, dos carros hoje em dia, tirando alguns da GNV, né, que às vezes Sim. o GNV não está muito bem regulado. Apesar de já estar numa 5ª geração, né? Eu não sei se já tem a 6ª, acho que ainda não, né? Eu não sei, cara, faz tempo que eu não Tava na 5ª geração, tava com um procedimento muito melhor do que era, sim. Mas eu percebo quando a gente faz baliza que de volta e meia a gente tem que passar para gasolina. Sim. Porque ele dá é como se o motor não consumisse de uma forma redondinha aquela mistura que vai lá para ele, sabe? Dá um excesso ainda. Aí é que tá. A gente tem o quê? A gente tem a questão da mistura rica e da mistura pobre. O que é isso? A mistura rica é quando eu tenho excesso de combustível e pouco ar. E o combustível não necessariamente é gasolina, pode ser o GNV, tá, gente? O GNV, o etanol, o diesel, tá? O combustível utilizado, né? Então ali o combustível, excesso de combustível, né? E pouco ar. Então eu tenho ali uma mistura rica, tem muito combustível. Diferentemente da pobre, né? A pobre eu tenho muito ar e pouco combustível. Isso pode ser sintoma, por exemplo, que tem um bico entupido, alguma coisa que não esteja... Ou o próprio sistema não de injeção, ou do próprio gás ali, não está regulado de maneira adequada para manter o equilíbrio nessa mistura, né? Mas é só a gente pensar. O veículo GNV tu tem que fazer em metro de ano em ano. E como tu vai fazer em metro, tu tem que levar na revisão de ano em ano. É porque esses problemas podem acontecer muito antes do veículo apenas a um combustível, né, de gasolina. E aí a gente até pode avançar na questão da gasolina.
a diferença de utilizar apenas uma gasolina, né, um combustível comum e um combustível aditivado, por exemplo? Esses aditivos, eles me auxiliam a não ter esses entupimentos? Sim, é o aditivo, por exemplo, a DT Clean, aquela gasolina aí, Que eles chamam de gasolina limpa? Isso, que limpa o motor, exato. Os aditivos, eles fazem toda uma limpeza no sistema, né? Mas mesmo assim, tá, a pessoa utilizando, e a gente de vez em quando precisa descarbonizar. Não sei se vocês já viram esse processo de descarbonização. Tanto para instalar o GNV, a gente precisa descarbonizar, né? O que acontece? Né? Quando queima o combustível, entre outros gases, a gente tem o monóxido de carbono. Né? E boa parte desse monóxido de carbono fica como se fosse uma poeira preta grudada nas partes internas ali do... Seria aquela que a gente respira e que não é expulsa 100% do motor? Exatamente. E meio ambiente, gente. Exatamente. Então a gente precisa botar um sprayzinho ali, né? E aí ele vai fazer, o motor vai ficar girando ali, né? Todo o sistema vai ficar girando e aquele sprayzinho vai fazer toda essa limpeza e vai sair pelo escapamento. E qual é a importância do catalisador aí? Porque eu tenho um vizinho aqui que ele disse que o ronco do carro foi mais bonito que ele tirou o catalisador do carro. O catalisador, tá? Ele deve ter tirado o silencioso. O silencioso, pode ser. O catalisador, em geral, o que ele faz? Ele tira, ele capta os gases poluentes, né? O monóxido de carbono, né? O dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, todos esses. No caso do diesel, por exemplo, o catalisador, o diesel é um sistema um pouquinho diferente, né? Com relação ao dióxido de enxofre, porque aí tem a questão do Arla, né? Aí a gente não vai nem entrar muito nessa questão aí, porque o Arla, na realidade, faz essa filtragem do dióxido de enxofre e larga uma quantidade menor, né? Certo? Para a atmosfera. Mas o catalisador, falando do carro a gasolina, etanol, etc., né? O que ele faz? Ele torna esses gases, né? Ele faz um processo químico, né? Produz um processo químico nesses gases e larga ele lá no escapamento hidrogênio, nitrogênio. Né? Ele não larga mais aquele poluente, por exemplo, o monóxido de carbono. Né? Ele larga gases menos poluentes aí para nós. Isso tem uma legislação específica para as montadoras de automóveis e é que é por isso que tem isso? Sim, sim. A gente poderia falar que isso faz parte daquele triângulo dos trinômios? Porque onde um dos eixos é a obrigação e a engenharia dos fabricantes continuar evoluindo na questão automobilística. Eu acho que entra em duas pontas ali, Lucas. No esforço legal, que é a parte que eu fiscalizo. Exatamente, que é a legislação em si, se criar uma norma específica para obrigar as pessoas, né, os fabricantes a fazerem dessa forma, né? E também no caso da engenharia. Perfeito. Né? O engenheiro já projetar um veículo que seja menos agressivo, né? Que tenha menor impacto ambiental, né? Exatamente. Na moto é igual o processo dali do escapamento, ele é semelhante? Sim. Porque a moto só tem um bojo de 2009, né? As motos... Na verdade, a gente tem 3 protocolos, né? Hoje a gente já está se adaptando a um quarto, que é uma legislação europeia, né? Então, a gente tinha lá o processo do Euro 1, Euro 2, Euro 3. Quando surgiu as motos, né? As motos foram obrigadas a colocar o catalisador, a gente estava no Euro 3. Né? Então, a gente tinha, por exemplo, uma moto que era produzida aqui, não podia ser comercializada na Europa. Por quê, né? Porque não se adequava à legislação ambiental da Europa, né? Semelhante àqueles pneus que lá na Europa não podia mais rodar e que vinham para cá e que a gente comprava por seminovo, né? Como eu digo, eu nunca vi isso acontecer, mas existia uma lenda antigamente, né? Um boato que isso acontecia. Não, acontecia. Acontecia porque na época, há uns 15 anos atrás, eu acho, era uma febre. Consegui um pneu importado, olha, novinho, tu olhava realmente o pneu, tinha garra tudo, né?
Só que na Europa já não podia mais. Ele já tinha sido utilizado, né? Rodado um monte na Europa. Aqui a gente tem 1,6 milímetros, né? Isso. De limite, digamos assim, que é aquele TWI, para quem não sabe, é aquela marquinha que tem entre uma borracha e outra nas ranhuras do pneu, é isso, né? Transversal, né? Tu procurar na lateral do pneu, tu vai ver as 3 letrinhas, né? TWI, e só tu ir retinho onde tá aquelas letrinhas, tu vai ver o indicador de marca de desgaste da banda de rodagem. Galera, o papo tá bom demais. E a gente começou falando que lá na autoescola a gente não tinha muito assunto para falar e a gente levantou aqui um leque de opções, um leque de ideias, né, para o instrutor poder trabalhar na autoescola. Meio ambiente, e enfim, pessoal, a gente pode fazer relação com, sim, primeiros socorros, mecânica. E a gente teve várias relações aqui, a gente fez algumas linkando com a direção defensiva. Isso. Né, a parte da mecânica, a gente falou disso também, né? Tudo a gente consegue fazer um link. E uma coisa legal, né, pessoal, que se a gente consegue linkar isso com o dia a dia dos nossos alunos. Tu lembra tal situação? Lembra que a gente falou lá na teoria? O legal da gente, digo, da minha atividade hoje, que eu trabalho tanto a parte teórica quanto prática, eu sou o mesmo instrutor da parte prática, é que eu consigo falar primeiro lá na sala de aula e depois mostrar na prática. Lembra que a gente falou lá? É assim, é assado. Às vezes a gente não tem essa possibilidade, porque é outro colega que está trabalhando a teoria, né, ou a prática, enfim. Mas quando o aluno traz a experiência dele, tu deve escutar, porque talvez aí está o gancho, tu vai conseguir aproximar o que tu está ensinando de parte técnica para a parte do dia a dia dele. E é aí que o teu aluno fica mais participativo, porque o que tu está falando não está longe da realidade dele, por mais que esteja perto. Mas se tu for muito técnico, o teu aluno é leigo. Ele não é diferente do... E até eu digo diferente porque o Carlos o Carlos, eu tô com o Carlos, cara. Se menos eu falo Carlos. Porque a parte do Eduardo, né? Que ele trabalha com um ensino mais profissional, empresas, moto, né? Produtos cargas perigosas. Mas o teu aluno do CFC não é esse aluno. Pode até ser um dia, mas o início não é. E aí é o cuidado que a gente tem que ter para fazer esse link, né? E também não despejar informação em cima do aluno, que talvez ele não esteja pronto para tanta informação assim, pessoal. Quando a gente vai para a parte técnica, principalmente de produto perigoso, tu vê que os caras ficam assim, acho que agora está na hora de puxar o freio, né? Puxar o freio de mão e vamos fazer link com o dia a dia deles. Claro. Um exemplo, né? Vamos transportar o gás de cozinha, 1075 da ONU, né? O GLP. O GLP tem uma particularidade que a gente também utiliza lá no CFC, né? Com relação ao monóxido de carbono. O monóxido de carbono, tá, pessoal, é um gás que ele é inodoro, ele não tem cheiro, certo? E o que ele faz? Ele ocupa o lugar do oxigênio, então ele mata por asfixia química. Falta oxigênio para a gente inalar, para oxigenar nossas células, oxigenar o cérebro, né? E sobra o quê? O carbono. Então, é uma molécula, né, de carbono, que é o CO, né, e uma de oxigênio. Como o carbono ocupa, a gente não tem mais oxigênio para respirar. Então, a gente acaba inalando só o monóxido de carbono. O carbono é um exemplo. Inclusive, em primeiro socorro, nossa perna fica escura, né, quando existe o óbito, né? Por quê? Porque está rico em carbono, né, o nosso organismo. E o GLP é a mesma coisa. O nosso gás de cozinha, ele não tem cheiro, pessoal. Mas aí me deu uma dúvida agora. Por que quando a gente fala, tem gás aí, tem vazamento de gás, o que é isso, então? Boa pergunta, Lucas. Né? Isso aí é uma substância, tá, pessoal? Uma essência que é adicionada ao gás para que a gente possa identificar o vazamento. Essa substância chama-se etilmercaptano. Eu não sei nem falar esse nome, né? Do que ele está falando. Então, ele serve para quê? Para a gente conseguir identificar o vazamento, para, por exemplo, não tirar a roupa. Perfeito. Mas por que tu está falando na roupa, Eduardo?
eletricidade estática. Perfeito. Aquele choque. Isso. Aquele choque chegou Já aqui. foram. Tá dando choque. Estática. A nossa roupa, principalmente que anda de moto, que tem contato com ar, fica carregada de estática. E muitas vezes ou tem uma quantidade de ar suficiente, uma quantidade de gás suficiente, que está faltando o quê? A faísquinha que acontece no interruptor, acendendo a luz. Sentir um cheiro, né, de gás, um cheiro do etilmercaptano, porque não é do gás, né? Não acende a luz. Já tá, né, o olfato, pessoal, né? O tato, né, muitas vezes eles funcionam, né, como uma defesa do teu organismo. O teu organismo está se defendendo, cara, esse cheiro aí não é legal, não chega perto. Aqui está quente, não encosta. Né? O teu corpo está te dizendo, cara, não vai que é ruim. Mais uma vez a gente vê a parte da lei, da engenharia, porque alguém, em algum momento, precisou estudar para acrescentar uma exigência na fabricação, e assim precisa, isso. Porque senão nós não teríamos isso e correríamos um sério risco. Claro. Né? Então é isso, meio ambiente é isso. Curte, compartilha, te inscreve, Careca Raiz hoje. E aí eu peço para o Eduardo dar uma mensagem para os instrutores mais antigos do CFC, né? Aqueles mais experientes, ou então, né, daqueles que estão entrando agora cheio do gás, como diz a Ricarda, aqueles que estão de fato entrando para a área ou que vão entrar. Se tu, pela tua experiência, tu pode passar uma mensagem final para eles. Olha, Lucas, assim, primeiro assim, eu quero me colocar no meu lugar, né? Que tem pessoas muito mais experientes que eu, né? Que eu posso, né, aprender com essas pessoas, né? E não só com as mais experientes, né? A gente precisa aprender sempre, né? Com uma criança, né? Com a ingenuidade de uma criança, né? Com a experiência de um idoso, né? Ou até mesmo com aquele profissional que está começando, né? Porque às vezes uma dificuldade dele, né, pode, né, fazer a gente rever os nossos conceitos, né? Perfeito. Mas sempre quando eu falo dos mais experientes, eu gosto de aprender com os mais experientes, né? Então, mas mesmo para os mais experientes, os mais novos, o pessoal que está entrando agora, os nossos alunos lá do Senac, né, que estão iniciando essa carreira, né, que é, sim, ó, pessoal, gratificante, tá? Talvez não tanto, né, financeiramente, e já aí vai uma crítica que a gente poderia ser muito, né, melhor remunerado pelo tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? Se a gente fosse tirar o Covid, seria a terceira maior causa de morte, né, no Brasil, né? E se tu comparar um salário, né, de um enfermeiro, alguma coisa, né? E se a gente trabalhar lá no início da educação, talvez falando por baixo, essas 50 mil pessoas que morrem todos os anos, talvez não morreriam. Então a gente poderia ser melhor remunerado aí, com certeza. Mas se eu pudesse, né, dizer alguma coisa, era para estudar, pessoal. Estudar e estudar. Tudo, né? Legislação, como eu já falei para vocês, é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu mais me dedico, é a legislação, tá? Mas a defensiva, sim, técnicas de condução, enfim, primeiro socorro é uma coisa importantíssima, porque não é só para o trânsito, primeiro socorro, é para o teu dia a dia, cara, né? Teu filho se engasgou, o que tu faz? Sai gritando com ele na rua? Não. Esses dias até, eu vou pegar até um gancho, esses dias estava circulando um vídeo na internet que um aluno lá da educação infantil se engasgou com uma tampinha de garrafa. E aí olha qual a importância do professor, né? A calma que o professor aprende a ter, né? E o instrutor também aprende a ter. A criança se engasgou, foi para a secretaria e ninguém soube ajudar. E ela voltou até a professora. E a professora, então, foi atrás dela, né? Fez lá uma manobra e a pessoa tirou a criança. Isso aí. Então, a gente pode ajudar, né, pessoal? Com uma compressão cardíaca, tu pode salvar a vida de uma pessoa. Tá? Meio ambiente é uma coisa importante, né? E vai ser cada vez mais importante, né? Se é que já não era uma das coisas mais importantes, né,
para a gente aprender, né? Que talvez a temperatura do planeta já não seria essa, né? Talvez a gente estaria com uma temperatura mais amena. As consequências que isso pode gerar, não só hoje, né? Como a gente está vendo, chuva, frio, estiagem, né? Então, tudo isso faz parte de tudo que é chuva alaga. A chuva ácida, né? Quem deixa o carro na rua sabe o que eu estou falando, né? Toda a pintura fica desbotada, né? Aquece, esfria, chuvasca. Aquece, esfria, chuvasca, né? É ácido que cai, não é mais água, né? Certo? Enfim, né? N situações aí que a gente pode melhorar o comportamento. Eu cansei de dar aula olhando para o espelho. Primeira aula eu gaguejava, né? Então comecei a desenvolver essa questão, a própria dicção, né? A gente tem sempre o que melhorar, pessoal, né? Não é porque a gente tem já 14, 15, 20, 25 anos de profissão que a gente não precisa evoluir, que a gente precisa evoluir como ser humano, né? E evoluindo como ser humano a gente se desenvolve profissionalmente também, né? Eu digo, ser a melhor pessoa do que foi ontem, melhor profissional, o melhor marido, o melhor irmão, o melhor filho, melhor ser humano para todo mundo, né? Mas principalmente para ti mesmo, né? Para te deitar a cabeça no travesseiro e, olha, hoje foi massa, hoje foi legal, né? Que amanhã seja melhor do que... A gente acaba fechando com uma mensagem muito parecida com a que a Fábio passou, né? A gente aprender a se olhar um pouco mais. Isso. E aí, consequentemente, a gente vai ter, né, mais o que doar para o próximo, né? Conhecimento, experiência, né? É assim que a coisa funciona. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Cara. Sem palavras. Aprendi bastante. Espero que vocês também tenham aprendido um pouquinho, tenham despertado em vocês alguma curiosidade, de fazer vocês saírem e já botar no YouTube, pesquisar na internet, pneu e inúmeras coisas que nós falamos aí. Hoje que a gente tem tudo na palma da mão, né? No nosso tempo não era assim, né, Lucas? Tá bom, galera? Fiquem bem aí, fiquem com Deus, curte, compartilha, te inscreve no canal e me dá uma moral. Falou? Tchau, tchau. Vamos lá.